Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Você que trouxe a sua Bíblia, você já pode deixá-la aberta no livro de Provérbios, capítulo 16. O pastor já falou um pouquinho aqui sobre projetos, sobre estar projetando, estar alinhando os nossos desejos, os nossos propósitos com a vontade do Senhor. E quando chegamos a essa época, dezembro, começa ali finalzinho de novembro, a gente já começa a ver as decorações, e a gente já começa a se movimentar em prol do Natal, e a gente começa, parece que automaticamente, já fazer uma reflexão na nossa vida. Parece que nossa vida, o nosso coração já começa a pensar, balancear entre tudo aquilo que vivemos, as nossas metas que fazemos, final de cada ano, início do ano que está ali começando. A gente começa a colocar na balança aquilo que vivemos, as nossas metas. Será que cumprimos? Será que chegamos no final de mais um ano com as nossas metas alcançadas, com os nossos objetivos alcançados? É natural, essa época de final de ano, haver essa reflexão na nossa mente, no nosso coração. De repente, até você, assim, que é como eu, que não fica pensando, não é tão ansioso assim, mas é natural a gente refletir sobre aquilo que colocamos lá no início do ano. De repente, se a sua memória não está tão boa assim, você tem lá o seu projeto de vida. O projeto de vida não serve simplesmente ali para você orar, mas sim para um lembrete, porque muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que apresentamos a Deus, dos nossos pedidos e desejos, mas Deus não se esquece daquilo que nós apresentamos diante dele. Então, fica ali, de repente você tem lá guardado o seu projeto, vale a pena você ir lá rever o seu projeto para você saber qual as metas que você alcançou, para que você glorifique o nome do Senhor por aquilo que você alcançou. E aquilo que ainda não alcançou, a bênção que ainda não chegou, você continue apresentando ao Senhor. Por muitos anos, no meu projeto de vida estava lá: Deus, eu estou à espera do meu segundo filho. Deus, eu estou à espera do meu milagre nessa área. E não foi um, não foi dois, não foram 3, foram 15 anos. Então, foram 15 projetos de vida falando o mesmo pedido diante do Senhor. E não é porque ele não havia chego ainda na minha vida que eu desisti. Não é porque não havia alcançado ainda que eu estava desistindo. Mas eu não desisti de viver, eu não parei de buscar, eu não parei de acreditar que o projeto do Senhor iria acontecer. E num belo dia esse projeto aconteceu. E agora o meu projeto é: Senhor, eu agradeço. Porque depois que a gente recebe o milagre, não é para a gente parar, é para a gente continuar. Muitas pessoas recebem o milagre e aí esquece do dono que fez do milagre, daquele que abençoou a nossa vida. Quantas pessoas vêm à igreja, precisa de uma cura, recebeu a cura? Cadê a pessoa? Ela foi curtir a vida. Ela esqueceu de quem foi o dono, da pessoa que fez o milagre na vida dela. Então a nossa bênção também exige que nós estejamos aqui para glorificar aquele que nos abençoou. Dar continuidade ao nosso milagre. Deus não vai nos abençoar para nos tirar da presença dele. Deus vai nos abençoar para que nós possamos continuar glorificando o nome dele em tudo que nós fazemos. Então é natural que nessa época a gente faça esse balanço. Nós já estamos chegando em 2026, eu não sei quais são os seus planos, eu não sei qual foi o seu projeto, eu não sei quais são as suas metas, eu não sei como você fez aí o seu projeto de vida. Eu sei que há lutas que nós passamos que ninguém vê, mas Deus vê.
Há lágrimas que não foram a públicos, mas foram recolhidas pelo Senhor. Há processos que ainda não terminaram na nossa vida, mas eles estão sendo amadurecidos, nós estamos nesse processo. E quando nós olhamos para frente, há algo que nos desperta, há sonhos que ainda brotam dentro de nós, há desejos nos nossos corações, há expectativa de um novo ano que está começando, há expectativa para 2026. Eu não sei qual é a sua visão para este ano, mas Provérbios, vamos ler? Provérbios 16, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler aqui na minha tradução. Eu esqueci meu óculos, então aqui a letra está bem grande. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor pesa o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse é um conselho do Senhor para as nossas vidas. Provérbios 16. Se nós colocarmos em prática esses 3 versículos, nós vamos ter começar um ano de forma diferente. Porque nós vamos começar alinhando os nossos propósitos com os princípios. Este é o tema da minha pregação. É estarmos cumprindo o nosso propósito sem perder os nossos princípios. E nós vamos ver que propósito sem princípio é instável. Propósito com princípio é sustentável. Nós não podemos, por meio do nosso propósito, daquilo que nós queremos alcançar, perder os princípios. Há princípios que nós não podemos perder, porque senão nós estaremos perdendo a bênção do Senhor sobre os nossos propósitos. Os propósitos são bênção, você tem que sonhar, você tem que projetar, você tem que planejar a sua vida. Planejar é organização, você precisa fazer isso. Agora você não pode fazer isso sem a bênção do Senhor, porque em algum momento vai dar ruim, em algum momento vai parar. Então, para que você chegue ao seu propósito final, para que você alcance o seu objetivo com a bênção do Senhor, você precisa estar alinhado, você precisa estar debaixo dos princípios. Você não pode deixar Deus de fora da sua vida. E Provérbios 16:1 vai dizer que planejar, que o coração do homem pode fazer planos, ele pode sonhar, ele pode planejar. Ele tem que fazer isso por uma organização, mas a resposta final vai vir do Senhor. A resposta final vem de Deus, porque nem tudo aquilo que sonhamos, planejamos, queremos, é para o exato momento. Tem coisas que Deus vai dizer, sim, é agora, vai, faz, está abençoado. E tem coisas que Deus vai dizer, não. E ninguém gosta de ouvir não. E tem coisas que Deus vai dizer assim, não. E você vai falar, Senhor, não. E aí Deus, e você vai teimando, sabe aquela criança que fica assim, mãe, e você está vendo que é o melhor para ele dizer não, mas ele está teimando e falando o que quer. E aí tem hora que a mãe faz assim, então vai, se der errado, né? As mães geralmente têm, né? Vai, mas se der errado, você já sabe que vai dar errado, você já sabe que o filho vai quebrar a cara e vai voltar chorando, e você vai ter que consolar, e você vai ter que arrumar, e você fala, vai. Tem hora que Deus vai fazer assim conosco, e você quer quebrar a cara? Não, a gente não precisa disso, nós não precisamos, nós podemos evitar grandes transtornos. O texto continua dizendo que a resposta certa sempre vem do Senhor. Ou seja, o nosso planejamento sem a submissão, ele vai gerar ansiedade. Olha os ansiosos. Planejamento com Deus gera direção. Planejamento sem Deus gera ansiedade. Então os ansiosos se cuidem. Propósito é o que queremos alcançar. Princípio é o que Deus deseja preservar em nós enquanto nós caminhamos no propósito. Porque a caminhada pode ser longa. A minha demorou 15 anos para ver um sonho sendo realizado. Quantas pessoas se perderam no meio do caminho? Quantas pessoas estavam sonhando lá atrás comigo?
Quantas pessoas tinham o mesmo sonho e desistiram do seu sonho? Quantas pessoas foram buscar em outros lugares as respostas que queriam para o seu sonho? Eu permaneci com os princípios do Senhor, com a fé que eu tenho em Deus. E falando sobre propósito, sobre fé, para que nós possamos entender bem essa diferença, tem uma passagem muito conhecida, que fala sobre a Torre de Babel. Todos conhecem essa história da Torre de Babel. E também tem outra história muito conhecida sobre Neemias. Porque Neemias viu os muros destruídos e ele falou assim: eu vou reconstruir os muros. A Torre de Babel tinha um propósito: construir uma torre que chegasse até o céu. Neemias também tinha um propósito: reconstruir os muros. Os dois têm um propósito. Vamos supor que os dois estavam agora em 2025, projetando 2026. Cada um com um propósito. Qual a diferença? Babel, o povo estava reunido com um propósito: tocar o céu. Eles não tinham um princípio. Eles não tinham uma submissão. Eles queriam chegar, ser igual a Deus, tocar o céu. Neemias tinha um propósito, mas ele tinha princípio. Antes de começar o seu propósito, ele orou, ele jejuou, ele chorou, ele foi diante do Senhor, ele colocou o seu propósito apresentando ao Senhor, ele pediu a ajuda dos céus, de Deus. Qual foi o resultado final? Todos conhecem a história da Torre de Babel. Deus foi, interviu, misturou a língua, ninguém mais falava a língua de ninguém, virou uma bagunça, o propósito acabou. Como foi o final de Neemias? Em 52 dias, ele reconstruiu os muros. Essa é a diferença do propósito, com Deus e sem Deus. Esta é a diferença do seu projeto de vida. Você precisa colocar no papel? Não, porque a Bíblia diz que Deus já conhece, antes mesmo de a gente pensar ou falar, Deus já sabe o nosso coração. E Provérbios está dizendo que Ele pesa o nosso espírito, Ele sabe a intenção que há no nosso coração com o nosso projeto, com os nossos desejos. Mas porque quando nós colocamos no papel, nós estamos aqui alinhando os nossos pensamentos. É uma oportunidade que você está tendo de pensar, de refletir naquilo que você está pedindo e de apresentar ao Senhor. De fazer o alinhamento, porque é de repente nessa oração que você vai chegar com o seu papel lá no seu quarto, na sua cama, não sei aonde, você vai apresentar, falar: Deus, aqui está. Deus, fala comigo se algo que eu estou colocando aqui está errado. Deus, se o meu projeto, se os meus pensamentos aqui estão fora da tua vontade, Senhor, fala comigo. E aí você está disposto a ouvir a voz do Senhor. Que também tem a diferença, porque Deus vai falar e você tem que obedecer. Porque quando Deus disser não, você vai ter que falar: obrigada, Jesus, porque o seu não de repente é um livramento. Obrigada porque o seu não é uma preparação. E você não ficar teimando com o Senhor. E aí você vai diante de Deus e apresenta para Ele. E você coloca para que o seu projeto não vire uma torre de Babel. Para que você não gaste, não se esforce. Eu fui tentar buscar quanto tempo esse povo levou na Torre de Babel. A Bíblia não diz quanto tempo eles levaram tentando construir essa torre. Mas historiadores, pessoas que fazem pesquisa, não é bíblico ali, não está na Bíblia, mas dizem que é por volta de 80 a 100 anos. Eu não quero perder um dia sem ser na presença de Deus. Imagine perder 80, 100 anos para tentar fazer algo que Deus não vai aprovar. Para tentar chegar num lugar que Deus está falando não é o seu destino. Então vamos gastar um dia, vamos gastar uma hora na presença de Deus para conseguir colocar a nossa vida diante da proteção do Pai. Porque é melhor você colocar uma hora diante do Senhor e ter a bênção, a proteção de Deus, do que você perder a sua vida 50, 100 anos sem ter a bênção final do Pai. Vamos nos colocar diante dessa bênção de Deus. Propósito com princípio exige consagração. É consagrar ao Senhor. E como que nós consagramos? Na sua casa? Não. Você consagra as coisas ao Senhor é no templo, é no altar.
A sua casa é um lugar de adoração, mas o templo é lugar de consagração. Então não dá para você consagrar as suas coisas lá na sua casa. Você pode apresentar, mas o lugar de consagração é a igreja. Hoje a igreja ficou como este altar ao Senhor. E então é aqui na casa de Deus que nós consagramos tudo. A Bíblia vai dizer, tudo que você faz, consagre ao Senhor. É a sua vida, é o seu trabalho, é o seu dia a dia, é suas férias, é o seu lazer, tudo que você faz. Aqui não está dizendo que é meia parte, não está dizendo, olha, é só na igreja que você consagra, é só a sua vida e o seu trabalho, nas férias você é livre. Não, aqui não está dizendo isso. Está dizendo assim, consagra ao Senhor tudo que você faz. E tudo, eu entendo que é tudo. Tudo aqui não tem uma explicação, então tudo é tudo. Então consagre tudo que você faz ao Senhor. Não dá para a gente ser uma pessoa dentro da igreja e ser uma outra pessoa lá fora. Porque as pessoas que estão lá fora é que nós estamos tentando ganhar para Jesus. E de repente essa pessoa que você não está sendo testemunho lá fora, vai se deparar com alguém que está falando de Jesus e de repente você está estragando essa pessoa de conhecer ao Senhor. De repente você está lá fora dando mau testemunho e atrapalhando o trabalho daqueles que estão sérios, levando a palavra de Deus para alguém que está lá fora. Então vigie naquilo que você faz lá fora, porque ser santo aqui dentro é fácil. Aqui dentro todo mundo põe uma máscara, uma roupa bonita e acha que todo mundo aqui dentro é santo. E não é assim que funcionam as coisas. Aqui dentro somos pecadores, assim como lá fora. Aqui dentro temos que buscar a Deus quanto lá fora. Então seja testemunho na sua casa, seja testemunho na sua empresa, no seu trabalho, na rua que você mora, seja testemunho na loja que você entra, seja testemunho na padaria que você compra pão. Porque de repente você não é boca de Deus naquele lugar, mas tem alguém que está tentando levar a palavra de Deus para aquela pessoa. Então não atrapalhe aquilo que Deus está fazendo. Consagre ao Senhor a sua vida, a sua boca, a sua língua, a sua mente. Tudo, tudo é tudo. Antes de escrever as suas metas para 2026, precisamos decidir quem governa as nossas escolhas. Se é Deus, alinhe com Deus. Se é você, caminhe debaixo da sua direção. Agora, se eu sou você, eu corro para a presença de Deus. E aqui nós vamos falar de 3 princípios bíblicos essenciais para a nossa vida. O primeiro, princípio da prioridade. O que é isso? Que eu preciso de água. Prioridade. O que é prioridade na sua vida? Prioridade, de repente você pensou assim agora, são meus filhos. É o meu esposo. A prioridade, Mateus 6:33. Consegue colocar aí pra gente, Mateus 6:33? Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Prioridade é exclusividade de Deus. Deus tem o senhorio total em nossas vidas. Essa é a prioridade da nossa vida. Prioridade não é seu esposo, não é sua esposa, não são seus filhos. Prioridade na sua vida é o Senhor. Porque se Ele é o Senhor da sua vida, se Ele é o primeiro da sua vida, se Ele é aquele que governa a sua vida, todas as outras coisas, tudo que nós precisamos estará debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Deus nunca vai querer algo que nos faça mal. Mas Deus tem que ser prioridade. Jesus não disse, coloque Deus na sua lista. Ele disse, buscar em primeiro o reino de Deus. Então na nossa lista, não tem Deus em primeiro lugar. Ele é o dono da lista.
Ele não está na lista, Ele é o dono da lista. A nossa lista vai se submeter à vontade dEle. Então Deus não é o primeiro da lista, Ele é o dono da nossa lista. Colocar Deus em primeiro lugar é decidir. Deus, o Senhor decide o que o Senhor tem para mim. Deus, eu preciso ouvir o que o Senhor tem para mim. Deus, eu vou consultar a sua palavra antes de eu agir. Não, mas o que a gente faz? A gente fala, depois a gente pensa. A gente age, depois a gente tenta consertar a cagada que fez, não é assim? Mas não, Deus está falando, não é assim que funciona. Nós precisamos mudar isso. Eu tenho a língua no céu. Muda isso. Cadê o domínio próprio? Cadê os frutos? Vamos buscar. Então nós precisamos submeter os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas escolhas ao governo de Cristo. Emoções. Se você não consegue dominar as suas emoções, se você não consegue controlar aquilo que você sente, busque ajuda. Ou busque ajuda de Deus ou de um profissional, mas busque ajuda. Se você está dizendo, não, mas eu não consigo. Quando eu vi, já falei, busque ajuda. Olha, eu não consigo. Busque ajuda. Tem meios que você pode buscar ajuda, tanto profissional, como na igreja, quanto de dobrar o seu joelho diante do Senhor e falar com Ele. Nossos propósitos não podem ocupar o lugar que pertence ao reino de Deus. Os nossos propósitos nunca serão maiores que o do Senhor. Segundo princípio, integridade. Depois você pode ler lá na sua casa, Salmos 15. Vai falar sobre a fidelidade, a integridade, a pessoa não mudar mediante ao processo, porque muitas vezes os processos nos trazem dores, nos trazem trauma, choro, angústia, medo. E o que você vai fazer diante disso? Confiar em Deus. Chorar para quem? Para Deus. Você está ansioso, você vai correr para quem? Para Deus. Davi lhe pergunta assim, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? E a resposta de Deus não está ali falando de metas. Olha, quem vai ocupar é quem fez a meta melhor, é quem... Não, ali está falando de caráter. Quem vai ocupar o tabernáculo é quem se manter na integridade. É aquele que conseguir na caminhada se manter íntegro, sem se vender, sem se corromper. Integridade não é perfeição, mas é coerência entre fé e prática. É a gente se falar, eu sou crente, então haja como tal. Eu sou cristão, não importa a palavra, é tudo a mesma coisa. Crente, cristão, só muda o jeito. Você então seja cristão, seja crente, seja evangélico, mas seja. Você já conheceu uma pessoa que é espírita? Muitos aqui conhecem pessoas que são dessa religião e são espírita. Você já viu ele falar que ele é meio espírita? Não, ele leva a sério aquilo que ele é. Vergonha para os evangélicos, para os crentes, para os cristãos. Porque nós somos meio. Porque tem hora que parece, tem hora que não é. A Bíblia não diz que ele prosperou por habilidade, mas porque o Senhor era com ele. José, ele foi, todo mundo conhece a história de José, amém? José foi tentado, injustiçado, esquecido, e ele fez o quê? Permaneceu fiel. Ele poderia ter se vingado, ele poderia ter humilhado, ele poderia ter virado as costas, ele poderia ter se desviado da presença do Senhor, por tudo que ele passou. Mas a Bíblia diz que ele prosperou, porque o Senhor era com ele. Ele não se perdeu em meio às lutas, em meio a todas as dificuldades. Terceiro princípio, dependência. Vida no Espírito. João 15, leia lá na sua casa. Jesus é absoluto. Ele vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Você pode até achar que você faz alguma coisa, mas não está com a bênção do Senhor. Porque aqui no grego, o verbo permanecer,
ele fala de uma ligação contínua. É você estar ligado na videira. É você estar ligado ao ramo frutífero. E não tem como você tirar um ramo, não tem como você tirar uma partezinha e falar, viva sozinho, porque ela vai morrer. Ela vai durar algum tempo, mas ela vai morrer em algum momento. Então não tem como nós sermos uma videira sem estarmos ligados na videira real, que é Jesus. Não tem como a gente frutificar se nós não estamos ligados ao trono de Deus. Então a nossa dependência não é na igreja, a nossa dependência não é no pastor. Eu sei, a nossa dependência é de Cristo, é em Cristo, mas não tem como nós estarmos ligados em Cristo sem passar pela igreja, sem passar pela vida dos pastores. Não tem, porque Deus estabeleceu este princípio. E princípios não são quebrados nem com a sua oração. Eu estive num amigo secreto. Eu fui de bicão no amigo secreto, tá? Que não era da minha parte, mas eu estava lá. E a minha filha falou uma frase. Ela falou assim, perguntaram como que foi o parto dela. Ela falou assim, foi maravilhoso, mas poderia ter sido sem dor. Eu falei, não tem como, porque Deus não quebra princípio. Pode ser uma cesárea, pode ser um parto mais natural, normalizado, humanizado. Não tem. A dor tem que existir. Porque na Bíblia está escrito que as mulheres dariam à luz com dores de parto. E Deus não vai mudar isso. Então pode ser a melhor cesárea, o melhor médico, a melhor anestesia. Em algum momento, a hora que você vai levantar, por mais forte que a mulher seja, ela vai sentir aquela fisgada. Porque tem que se cumprir a palavra de Deus. Deus não quebra princípios. E você pode orar, jejuar, você pode fazer o que você quiser. Princípios é princípios. E vamos encerrar. Eu vou convidar você a se colocar em pé. Provérbios 16 nos ensina que o homem pode fazer planos, mas Deus vai pesar o espírito. E somente aquilo que é consagrado é o que vai permanecer. Vamos pensar nisso? E eu não estou aqui sendo contra você sonhar, eu sou a maior incentivadora. O meu livro fala sobre isso. Ainda é tempo de sonhar. Mas se você ler o livro, você vai ver lá que os seus sonhos têm que estar ligados ao Senhor. E quando o seu sonho chegar, você tem que continuar glorificando ao Senhor. Então, sonhe, projete, faça tudo o que você precisa. Mas vamos fazer tudo alinhado à vontade de Deus? Que esta manhã não seja sobre desistir de sonhar, e sim sobre sonhar do jeito certo. É sobre estabelecer o propósito sem perder o seu princípio. É sobre avançar sem negociar o seu caráter. É sobre planejar sem perder a dependência de Deus. Porque propósito pode nos levar longe, mas princípios vai manter-nos diante da presença do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Que as nossas decisões glorifiquem ao Senhor. Que os nossos passos sejam guiados pelo Espírito. Que o nosso caráter revele Cristo. E que tudo o que fizermos seja consagrado, seja para glorificar e exaltar o nome de Cristo.